É hora de dar vida para a sua opinião. A Univale FM apresenta Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som. A apresentação, Carlos Prachedes. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já está no ar aqui o nosso Viva a Voz pela rádio e pela TV Univale, um programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante polêmico. A gente vai falar sobre o movimento em defesa da Praia Grossa, que fica lá em Itapema. Quem sugeriu essa pauta para a gente foi a nossa ouvinte Fátima Vanzuita. Um grande abraço para a Fátima, que sempre participa aqui do nosso programa, sempre ouve o nosso programa e contribui com pautas aqui para a gente. Bom, o projeto de lei de iniciativa popular que propõe a criação de um monumento natural, na Praia Grossa e Ponta do Cabeço, em Itapema, é o movimento A Praia Grossa é Nossa. O projeto de iniciativa popular conta com o apoio da Associação de Moradores Itapema Centro, AMIC, Movimento Praia Grossa, MAP, Greenpeace e de várias outras entidades representativas da sociedade civil organizada. A ideia base desse projeto é criar uma unidade de conservação ambiental na Praia Grossa. No local está prevista a construção de condomínios e a empresa responsável aguarda apenas a liberação de mais uma licença só aí para dar início às obras. Parece, o que tudo indica, segundo o que a nossa produção levantou, já não há mais o que fazer e esse condomínio será construído. Mas não é exatamente só sobre isso que a gente vai falar, mas a gente quer falar sobre o movimento, sobre a importância desse movimento lá na cidade de Itapema. Quem apresenta o programa junto comigo é a Letícia Dias. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Prachedes. Boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar com a gente através do Twitter, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, em facebook.com/VivaVozUnivale. Quem participa do programa conosco hoje aqui é o William Meinster. Ele é professor e também é integrante da Associação de Moradores de Itapema Centro, a AMIC. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. E também conosco hoje aqui o Rafael Baumgartner, ele que é advogado voluntário da associação. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Então, para a gente começar um pouquinho falando sobre o movimento em si, na verdade são 2 projetos, Então gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses projetos, como é que começaram e tudo mais, e o que prevê, então, esse projeto de lei popular, então. Então eu vou dar um breve histórico sobre o movimento. Na realidade, a partir do momento que começaram a surgir a especulação imobiliária em relação a essa área, a sociedade civil começou a se mostrar contrária aos empreendimentos. Então, existem 2 processos de licenciamento tramitando na FAS, que é o nosso órgão ambiental municipal. Um deles é da empresa Terra Mater, que seria o condomínio Itapema Eco Resort, que já está em fase um pouquinho mais adiantada, e outro seria o empreendimento da empresa J. Malucelli, que nós estamos conseguindo segurar um pouquinho no órgão ambiental. J. Malucelli é um grande grupo do Paraná, Exatamente. Na realidade, pelo que a gente percebe, são diversos grupos que se disponibilizam a executar os empreendimentos, Então, com uma especulação muito grande, eles fazem investigação sobre a viabilidade e aí apresentam para os grandes investidores que trabalham em parceria com algumas construtoras de Itapema. Então, a partir da exposição desses empreendimentos, que foi feito com audiências públicas na Câmara de Vereadores de Itapema, a gente começou a trabalhar juridicamente e a sociedade começou a se organizar para criar essa resistência. Então, desde 2005, esses 2 projetos estão em tramitação. Um deles, a audiência pública, foi em 2007 e o outro foi em 2008, as primeiras audiências públicas com a apresentação do estudo de impacto ambiental. O que aconteceu em relação a uma outra a empresa J. Malucelli foi que foi feito um estudo, um diagnóstico socioambiental para a criação de uma unidade de conservação no município de Itapema. Esse projeto terminou em 2010. Na realidade, esse projeto ele foi custeado pelo poder público e pelo Hotel Plaza através de um termo de ajuste de conduta, porque na realidade o Hotel Plaza, numa das últimas construções que eles têm daquelas casas lá do condomínio, eles fizeram uma degradação ambiental muito grande. O município de Itapema estava em déficit com a legislação federal que determina que ele faça esse diagnóstico no município. Então foi feito um acordo com o Ministério Público Federal, o órgão ambiental municipal e o Hotel Plaza, de que o Hotel Plaza iria custear o estudo, o diagnóstico socioambiental municipal, e após isso aí o município criaria uma unidade de conservação na região de Itapema.
Então, quando foi concluído esse estudo foi concluído em 2010, meados de março. Durante esse estudo, a população se manifestou através de diversas oficinas, né, e encontros e saídas de campo, e a população sempre disse que queria preservar integralmente essa área que a gente está discutindo, né, que é a área da Praia Grossa e da Ponta do Cabeço. Então, as pesquisas que foram feitas, as audiências públicas que existiram, a população sempre se manifestou no sentido de preservar integralmente aquela área, né. Então, esse diagnóstico socioambiental, como ele foi custeado pelo poder público, era uma organização, era uma obrigação do poder público municipal fazer esse diagnóstico, ele teria que ser observado para todos os empreendimentos. Então, quando foi concluído, em relação a um empreendimento, a FACE pediu para complementar o estudo do impacto ambiental. Em relação ao outro, não. Então, isso a gente está estranhando muito o que aconteceu no ano passado, quando, em relação ao empreendimento, foi pedida a complementação do estudo de impacto ambiental, em relação ao outro, não. Essa complementação do estudo de impacto ambiental gerou a audiência pública da empresa J. Monticelli de março do ano passado. Certo. Então, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar juridicamente para ver como a gente poderia trabalhar essa questão para preservar essas praias, né? Então, na realidade, com base nesse estudo, inclusive, após provocação, o Ministério Público emitiu um laudo técnico, constatando que, na realidade, foram catalogadas diversas espécies ameaçadas de extinção naquele local. Então, quando existem espécies ameaçadas de extinção, a legislação federal da Mata Atlântica, ela diz que é vedada a supressão da vegetação. Então, esse fato impediria os dois empreendimentos, né? E a gente está estranhando muito que, em relação a um, o poder público pediu a complementação e no outro não, né? Então, a gente está levando isso ao Ministério Público, a todas as autoridades. A gente já pediu para a FACE, que é o órgão ambiental, aplicar esse laudo do Ministério Público também em relação a outra empresa. A gente já pediu para que esse órgão solicitasse que a empresa complementasse o estudo de impacto ambiental também, e por enquanto o órgão ambiental municipal está sendo omisso, ele não está respondendo os requerimentos e não fez essa que a gente acha que é uma obrigação legal realmente que ele teria que ter feito. Então, na nossa concepção, a partir do momento que ele soube que existem espécies ameaçadas de extinção, foi apresentado um diagnóstico socioambiental de âmbito municipal custeado pelo poder público, ele tem que ser observado para as duas empresas, né? Então, aí o nosso presidente da FACE lá vem falar em direito adquirido, porque uma dessas empresas já tem uma licença prévia emitida, só que na realidade não tem como acreditar, não tem como aceitar qualquer interpretação que fale em direito adquirido nesse caso. Quem é essa pessoa? É o Léo Nunes. Que nós tentamos entrar em contato, não é isso, Letícia? Mas telefone direto entrando ocupado e tudo mais, mas essa afirmação que ele está comentando foi dada, inclusive, em vários jornais locais, aqui saiu em vários jornais locais da região essa afirmação dele. Bom, né? E a gente abre espaço, então, né, se eles quiserem se manifestar, né, a partir de hoje, aqui também no nosso programa, a gente abre também espaço, obviamente. Até só título de complementação, desculpa, Rafael. Claro. Acho que é bom apontar isso para as pessoas saber que, inclusive, tem uma espécie que não havia sido catalogada na ciência, que foi dado o nome de lambari da Praia Grossa. Essa espécie foi catalogada lá, foi encontrada lá. Uma espécie nova, um animal novo. Possivelmente, ainda está sendo averiguado. Possivelmente, claro. Entendi. Mas foi catalogado pelo grupo o Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, com essa possibilidade também é impossível que o órgão ambiental não tenha dado nenhum parecer até agora com relação ao projeto de preservação. Gente, mas assim, juridicamente, Rafael, há alguma possibilidade, né, dessa construção ainda ser, dela não se concretizar na sua totalidade? Eu não tenho dúvida. Juridicamente... ainda há? Com certeza. Na realidade, a questão seria embargado, é isso? Seria embargado. Eu acredito que o Ministério Público teria que entrar com uma ação civil pública, que a gente está tentando provocar, já não foi a primeira vez. A gente solicitou isso cerca de semana passada, na semana retrasada. A gente levou essa declaração do presidente da FACE de que o empreendimento sai de qualquer forma, né? Que isso é um absurdo, porque na realidade, a partir do momento que foi concluído aquele estudo, aquele diagnóstico socioambiental, para o município teria que ter notificado. Como teve uma troca de gestão, a partir do momento que entrou o novo gestor, ele foi comunicado também.
Então ele foi comunicado e ele está realmente se omitindo, não tem a mínima dúvida. Quando a gente está falando desse condomínio aí, a gente está falando de quantos prédios, qual é o tamanho dessa obra? Dessa primeira, essa que está em andamento, né? Pois é, uma delas seria cerca de 30, 40 bangalôs e mais uma parte reservada a pousadas também, né? E é até meio complicado que, analisando o procedimento em si de licenciamento, tem até rasuras ali, trocando o número de bangalôs, não dá para saber exatamente quantos, né? A outra empresa que ainda não teve a licença emitida seria cerca de 280 residências unifamiliares e mais um hotel na área descampada que fica nessa praia, né? E mais um atragador de barcos também, né? Um pier que também tem no projeto, né? Mas é nesse segundo projeto aí que por enquanto não tem nenhum tipo de licenciamento. O poder público em Itapema, ele é favorável como é que ele vê? Ele vê com bons olhos esse desenvolvimento dessa região aí de Itapema? Pois é, o poder público a gente tem que distinguir um pouquinho o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? A sociedade civil de Itapema também fica, eu não diria nem dividida, porque a maioria, a grande maioria, 80%, 90% aceitam o nosso projeto, né? Assinaram o nosso projeto, mais de 90% das pessoas que a gente abordou assinaram o nosso projeto. Então quem não assinou é que tinha algum envolvimento direto com a construção civil, ou era corretor de imóveis, alguma coisa assim que... Ou inclusive se sentiu até ameaçado a assinar, justamente por representar essa questão da venda de imóveis e tal, e dizer, olha, eu não vou me meter. Inclusive, é importante ressaltar aqui, e isso fica um apelo para as pessoas. A gente abordou muita gente que foi morar em Itapema e por descrença na questão política não transferiu o título de eleitor. E como a lei exige que sejam eleitores do município para assinar esse tipo de projeto, as pessoas apoiavam a causa, mas não podiam assinar. Justamente porque vinham, olha, eu não transferi porque eu não acredito mais em política. É uma cidade que está crescendo muito, né? Muita gente está indo morar em Itapema, né? Nos últimos anos. Né? Exatamente. E as pessoas não se importam com esses detalhes e acabam ficando de fora do debate de cidade, né? Mas na realidade, assim, só para tentar pegar essa parte jurídica, eu acho que é totalmente possível e seria o correto, sem sombra de dúvidas, impedir esse empreendimento. Né? Mas o presidente da Fundação de Meio Ambiente lá disse que não, né? Pois é, mas a gente comunicou ao Ministério Público com base nessa declaração, inclusive para investigar algum crime de responsabilidade funcional. Entendi. Porque a gente acredita que a partir do momento que ele soube que existem as espécies ameaçadas de extinção, ele está sendo conivente e isso gera responsabilidade penal. Né? Então o Ministério Público vai ter que analisar isso. O Ministério Público vai ter que analisar se vai aplicar a legislação da Mata Atlântica ou não e quando vai fazer isso. Né? A gente acredita que ele já tem elementos mais do que suficientes para entrar com uma medida liminar, uma ação civil pública. Mas a nossa promotora de justiça optou por aguardar um novo laudo em relação a outra empresa. Porque o detalhe foi que quando nós começamos a trabalhar, a gente levou um dos empreendimentos que foi o que tinha acabado de acontecer a audiência pública, que era esse da J. Malucelli. Então, no decorrer dos trabalhos que a gente verificou que existia o outro e também levou ao Ministério Público. Aí já tinha voltado aquele primeiro laudo. Então, a gente está pedindo realmente para ela aplicar os dois laudos, porque tem uma questão legal. A área é a mesma, né? É uma área contígua e a legislação é clara. É vedada a supressão da vegetação. Então, teria que ser aplicado. Eu acho que ela já tem elementos para entrar com uma ação civil. Se você me permite só rapidinho com relação a essa questão da face, até uma crítica pessoal que eu faço é justamente porque é um órgão público, é uma fundação ambiental que funciona basicamente como uma secretaria de meio ambiente do município. E eles foram para a mídia dar um parecer sobre uma ação privada e não falaram ainda do projeto de lei popular pública. Eles são agentes públicos, deveriam ter se manifestado. Mesmo que fosse contrário, com alegações jurídicas cabíveis, mas enfim, não se manifestaram. E essa é a indignação, por enquanto, do movimento com relação à face. Né? Que eles têm que vir se manifestar com relação à causa popular. Né? Em relação a esse projeto, quando a gente começou a se reunir mais formalmente, a partir do ano passado, né, dessa última audiência pública, a gente optou paralelamente, além de analisar esses empreendimentos, esses processos de licenciamento, a gente optou por um projeto de lei de iniciativa popular para pensar na melhor forma possível realmente para preservar aquela praia, né? Então a gente, inclusive, entrando em contato com profissionais aqui da universidade, a professora Rosemary Marenzi ajudou bastante, e o pessoal do Instituto Chico Mendes, diversos outros órgãos, a gente chegou à conclusão de que o monumento natural, que é uma espécie de unidade de conservação, seria a espécie mais adequada para aquele local. O monumento natural, ele possibilita a coexistência do domínio público e privado, né? Então isso aqui
a gente decidiu por esse monumento realmente pensando nisso, porque a área é ocupada por particulares, né? Tem os seus proprietários lá e a gente tem que respeitar esse direito de propriedade. Na realidade, quando foi concluído aquele diagnóstico socioambiental no município, o município de Itapema propôs um refúgio da vida silvestre e excluiu a área da Praia Grossa desse refúgio, né? Então, inclusive, diversos vereadores, alguns deles ainda estão nessa legislatura, sim, eles declararam que eles não aprovariam o projeto do refúgio porque a Praia Grossa foi excluída, né? Então, teve toda uma discussão ano passado que acabou fomentando a nossa análise sobre a melhor espécie de unidade de conservação, como é que realmente a gente podia dar uma solução viável para o município de Itapema. Então a gente optou pelo esse monumento natural por permitir a coexistência do domínio público e privado, né? Não seria necessário desapropriar aquelas áreas e tudo vai depender do plano de manejo. A gente pode elaborar um plano de manejo, que o plano de manejo, após a criação da unidade de conservação, tem que ser criado o plano de manejo. E é esse plano que vai dizer exatamente como é que vai ser utilizada e preservada a área. Então a gente entende que a partir disso é que a gente vai poder falar em supressão de algum direito, de algum proprietário e depois disso pensar em indenização, né? A gente está conversando hoje com o William Meinster, ele que é professor e também é integrante da Associação de Moradores Itapema Centro, a AMIC, e com o Rafael Baumgartner, que é advogado voluntário, né, dessa associação. A gente está conversando com eles sobre o movimento em defesa da Praia Grossa em Itapema. A gente volta já já. Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Toda a sutileza, ritmo e melancolia de um dos estilos mais encantadores da música brasileira tem espaço especial na Rádio Educativa Univale. O programa Choro Brasileiro relembra os maiores sucessos de mestres como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Nelson Cavaquinho, Canhoto, Valdir Azevedo e muitos outros. Acompanhe o programa Choro Brasileiro agora em novo horário, todas as segundas-feiras a partir das 11 horas da noite. Aquele vocal inconfundível, o solo de guitarra hipnotizante, o baixo e a bateria ditando o ritmo. Estamos falando de blues, é claro. E aqui, na Rádio Univale FM, o dia de blues é quarta-feira, sempre a partir das 10 da noite. Um verdadeiro desfile dos principais nomes do blues nacional e internacional. Então não esqueça, quarta-feira, 10 da noite, é dia de blues na Univale FM. Voz, suas ideias em alto e bom som. Estamos de volta então com o programa Viva Voz, hoje falando sobre o movimento em defesa da Praia Grossa e da Ponta do Cabeço em Itapema, recebendo então o William Meinster, ele que é professor e membro da Associação de Moradores de Itapema Centro, a AMIC, e também o Rafael Baumgartner, que é advogado voluntário então dessa causa. Então, antes do intervalo, a gente falava um pouquinho sobre esse projeto, né, de lei de iniciativa popular. E ele agora, na verdade, falta só alguns trâmites, então, para que esse projeto, então, possa ser aprovado, né? E... Vocês acreditam que ele será aprovado? Essa que ele seja aprovado? Com certeza. A gente não trabalha sem crença, né? Eu acho que desde o começo aí, a gente está aqui hoje porque a gente acredita realmente, né? Então, E é uma questão de sensibilidade mesmo, né? Além da questão, a questão legal é clara, não tem dúvidas, assim. Então, seria impressionante alguém argumentar contra a legislação. Isso é inviável e impossível. É o primeiro projeto de iniciativa popular em Itapema? É o primeiro projeto de iniciativa popular. A gente até optou por um projeto de iniciativa popular pela dificuldade nessa transição de gestão com Sim. os vereadores, né? Apesar de ter um ou outro vereador que já vinha declarando apoio, seria muito difícil, com a apresentação dentro da casa, ter aprovação. Então a gente pensou realmente em levar a força do povo, levar o desejo do povo novamente à Câmara de Vereadores e dar oportunidade para eles, mais uma vez, de preservar essas praias, né? Até porque esse é um momento histórico do Brasil em que o Levante Popular está mostrando uma vontade de ter mais representatividade, de ter uma maior participação dentro da política. Então eu acho que quem visa a parte legal, tudo bem. Foi falado aqui pelo Rafa que essa questão basicamente nem se discute, né? Agora,
O que tem que ser visado, principalmente pela população e pelos vereadores, é principalmente a questão da representatividade nesse momento, entendeu? Se nós temos aí uma parcela significativa da população exigindo uma nova proposta para aquela área, então isso tem que ser levado a cabo. Esse posicionamento não deve ser precipitado de dizer não porque eu apoio tal lado, não porque isso. Não, isso tem que ser analisado, tem que ser discutido. Acho que o debate faz parte, a população quer participar e precisa desse espaço para concretizar o processo democrático, né? Pode falar, Rafael. Não, eu concordo plenamente com o William. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise institucional muito grande. As pessoas não acreditam primeiro não acreditavam que assinar iria levar o projeto a tramitar. Sim, claro. Eles não a gente conseguem. viu muito claramente isso nas ruas. Né? As pessoas não acreditam nem que tem essa capacidade. Né? Por que as pessoas não custam a acreditar? Por causa do poder econômico envolvido nessa questão? Basicamente, eu acho. Eu acho que historicamente a gente teve muito desmando e as pessoas sempre se beneficiaram muito das nossas instituições, especialmente em Itapema, né? Claro. Pouco tempo que eu estou lá, um pouco mais de 10 anos, aí eu presenciei muita coisa que eu não gostaria de ter presenciado. Então as pessoas que veem isso aí diariamente, entra gestor, sai gestor e as coisas acontecem ilegalmente ou imoralmente, então as pessoas realmente vão perdendo a crença. Em Brasília não é muito diferente, então eu acho que realmente chegou o momento dos nossos vereadores fazerem a parte deles. Né? E há uma questão aí também, a gente tem que levar em consideração aquilo que você falou, Prachete, de que um número cada vez maior de pessoas está indo para Itapema e essas pessoas já vêm de outras experiências sociais, de outras sociedades, até com melhores condições ambientais, ecológicas. Mais desenvolvidas nessa área, né? Isso, tal. E aí escolhem Itapema para, digamos, levar a sua vida e tal, e decidem que querem ficar ali, de repente se encontram com isso e se incomodam. Não é aquilo que elas esperavam da cidade onde elas escolheram para viver, depois de terem sua terra-mãe. Então isso tem levado as pessoas à rua também. E ao passo que a construção civil realmente fomentou todo o desenvolvimento de Itapema, a gente já sabe que isso já está começando a diminuir, essa equação não está mais fechando, né? Por questão de falta de mobilidade. Itapema não tem estrutura para crescer da forma como está crescendo. Não tem captação de esgoto. Então os imóveis estão começando a desvalorizar e as pessoas estão pensando duas vezes em ir morar lá ou em não sair de lá. Gente, isso é uma realidade. Caso a construção inicie e o projeto de lei ainda não tenha sido aprovado, né, quais serão as consequências? Cabe ao Ministério Público responder, né? Eu acho que a nossa parte realmente a gente está fazendo. Vocês estão avisando? Nós estamos provocando essa instituição, tanto em nível federal quanto estadual, e a gente precisa contar com o Ministério Público, né? Porque a gente está fazendo um trabalho voluntário, com ônus próprio, com toda uma dedicação própria, exclusiva, e eles têm competência e estrutura para isso, né? Então a gente já está fazendo um trabalho que talvez o Executivo pudesse ter feito, né? Que a gente viu aqui em Itajaí, no Canto Morcego, estão pensando em fazer por decreto um parque, né? E lá em Itapema, o Executivo não decretou, ele excluiu a Praia Grossa no momento ano passado. O Legislativo está se omitindo, também ninguém apresenta esse projeto e a população tem que fazer esse trabalho. Então a gente está fazendo o trabalho do Executivo e o Legislativo não gostaria de ter que fazer do Judiciário. Né? Então, o que se fala agora a respeito dessa construção é que a licença ambiental de instalação ela não saiu ainda, porque falta um ajuste, né, que precisa ser feito na área sanitária, então, desse projeto de construção de condomínios. E que, fora isso, então, a construção já estaria liberada, pronta para começar. Se isso acontecer, vocês pretendem entrar com algum recurso para aumentar o prazo, então, do início dessas obras? Isso é possível e é viável, então, do ponto de vista jurídico, entrar com recurso para impedir que essa obra se inicie, ou tendo essas liberações não tem mais o que fazer mesmo? Não, do ponto de vista jurídico, qualquer associação, dentro dos requisitos da lei, preenchendo os requisitos da lei, pode entrar com uma ação civil pública, né? Mas, como eu disse, o Ministério Público é o órgão responsável e competente para fazer isso. A gente está levando toda essa demanda há algum tempo já para o Ministério Público e a gente precisa contar com ele. Então, a gente ainda acredita realmente que o Ministério Público, no momento certo, vai agir, né? Apesar dessa pequena demora, que é justificável de certo modo, né? Que com o embasamento técnico que vier de Florianópolis, eles têm realmente muito mais sustentação para entrar com uma liminar. E outra situação no judiciário, às vezes se ganha uma liminar, se suspende uma obra e o pessoal agrava e o tribunal às vezes acaba derrubando. Então tem toda essa lógica do sistema que acaba permitindo que essas empresas explorem e se coloquem nessa situação, né? Então a gente realmente precisa contar com os vereadores, né?
Esse projeto foi justamente para isso, porque são várias pontas, a gente não tem como ficar lutando contra cada empreendimento, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é criar realmente um monumento natural, que seria possível trabalhar com desenvolvimento econômico, turístico, né? Fazer um ecoturismo sustentável realmente. Essas empresas, na realidade, a gente até faz um apelo. Isso seria uma área de conservação ambiental? Seria uma área de conservação ambiental. A exemplo do Parque Unipraias de Balneário Camboriú, a gente sempre cita esse exemplo. Essas empresas poderiam estar pensando em algum projeto que tivesse exploração econômica e a proteção do meio ambiente. Aí sim a gente concordaria, talvez não seria necessário. Aliás, até um parque público, né? Porque o fato de você restringir uma área quem pode pagar até fere direitos de democracia e uso do espaço. Entendeu? Então o maior debate, eu acho, é esse. E é bom alertar, vocês me permitem aqui, que essa é uma questão justamente um debate popular e um debate de cidade. Não é uma guerra contra a construção civil, não é uma guerra contra consultores que vêm de fora. Isso é um debate de cidade, é um projeto de cidade que a população quer fazer. Entendeu? Então nem legislativo nem executivo podem nos negar esse direito de debater. A gente está aberto a isso. Se eu puder, só nessa questão, é um ponto extremamente importante. O nosso plano diretor de Itapema já está vencido. Né? Ano passado. Já passaram mais de 10 anos e não foi refeito. Na realidade, ele começou um estudo e foi interrompido. Sim. Então, o povo já falou várias vezes que quer preservar essa praia. Inclusive, se entrar na questão do zoneamento, eu acredito muito que o pessoal colocaria lá como uma zona de preservação permanente. Né? E agora está com uma zona 1 do município. Sim, que é área nobre no caso, né? Seria uma área nobre. Então, o nosso plano diretor não está nos ajudando, mas ele realmente... ele já está vencido. Então, se a população tiver a oportunidade de falar o que ela quer, né? Se os nossos legisladores ouvirem o que a população quer, que está ficando bem claro em Itapema, se o judiciário aplicar a lei, a gente está tranquilo. Então, essa declaração absurda, com todo respeito ao Dr. Léo, ela não convence, juridicamente ela não convence, né? Então a gente não acredita, não concorda com ela, e a gente acredita sim que a legislação possa ser aplicada e que esses legisladores, no momento de votarem, eles se sensibilizem e percebam que o melhor para Itapema é a aprovação do nosso projeto. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Letícia? A gente agradece muito a participação do William Meinster, ele que é professor e também é integrante da associação, a AMIC, a Associação de Moradores Itapema Centro. Obrigado, William. Obrigado, Carlos. Até se me permitir um minutinho aí. Sim. A gente gostaria de convocar a população de Itapema a vir para a Câmara de Vereadores, acompanhar as sessões, se manifestar o seu interesse publicamente. Pode fazer isso se inscrevendo para usar a tribuna na Câmara de Vereadores, tá? Porque esse é um momento importante e crucial para que a população manifeste sua opinião, pressione os vereadores a votarem favoráveis ao projeto, tá? Então fica aí o chamado, o convite, a sessão toda terça às 7 horas, tá? Na Câmara de Vereadores. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá? A gente agradece, inclusive em nome da Associação de Moradores de Itapema Centro, tá? Muito obrigado. Bom, nosso agradecimento também ao advogado voluntário Rafael Baumgartner. Não, eu que agradeço, Letícia Prachedes, aqui pela oportunidade, né, de expor o nosso trabalho, e fica realmente nosso requerimento para a população comparecer mais, mostrar a sua vontade, conversar com os vereadores, né, e o pedido que os vereadores aprovem nosso projeto, o Ministério Público entre com essa ação liminar aí, que já está mais do que na hora, né, e o Dr. Léo, quem sabe, perceba que ele tem que pedir para complementar esse estudo, fica esse pedido. Bom, nós deixamos aberto aqui então o nosso programa também para a manifestação do presidente da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema, FAASE, Léo Nunes, que foi citado aqui diversas vezes nesse programa, né? Se ele quiser se manifestar, a gente abre também espaço aqui dentro do nosso Viva Voz para as manifestações do presidente então da Fundação, né? Da FAASE, o Léo Nunes. A gente vai ficando por aqui com o programa Viva Voz de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente volta amanhã dentro da programação da Rádio e da TV Univale, 1h30 da tarde na Rádio e na TV, 8h30 da noite na TV Univale, no canal 11 da TV a cabo. Um abraço, a gente se encontra amanhã. Até lá. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica: André Schlinven e Letícia Dias. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.